Vou começar explicando a diferença entre as três partes do livro que serão apresentadas no decorrer do vídeo. O livro Mensagem, única obra publicada durante toda a trajetória de João Pessoa, traz um sentimento nacionalista, sendo expresso através da tentativa de reerguer Portugal. Em sua obra, ele celebra a antiga grandeza de Portugal e as grandes navegações de Dom Sebastião, que ocorreram entre os séculos XIV e XV. É um livro composto por 44 poemas, alguns deles são longos e outros são curtos, e sempre narrando as histórias das grandes navegações de Dom Sebastião. O livro Mensagem é dividido em três partes: Brasão, Mar Português e o Encoberto. A primeira parte, Brasão, é composta por 7 castelos e 5 quinas. Em Os Castelos, Fernando Pessoa conta a história dos reis e rainhas de Portugal, e essa parte do livro é dividida em 7 poemas, com o intuito de representar o número de castelos que existia no Brasão. Em As Quinas, ele conta os aspectos importantes da história de Portugal, que foram divididos em 5 poemas. Em um dos 5 poemas, ele conta que o motivo da saída de Dom Sebastião de Portugal era a reconquista de Jerusalém ao catolicismo. A segunda parte, Mar Português, apresenta as conquistas marítimas de Portugal e as navegações. Nessa parte do livro, Fernando Pessoa tem como base o sebastianismo. Ainda na segunda parte do livro, os heróis marinheiros da expansão marítima portuguesa foram retratados como aqueles que descobriram as novas terras, durante a época do infante Dom Henrique e Dom Sebastião, e também retrata a partida de Dom Sebastião de sua frota. A terceira parte, o Encoberto, apresenta o retorno do mito sebastiano às épocas de glória. A figura do rei de Portugal, Dom Sebastião, apresenta uma crença, o misticismo, e essa parte do livro prevê o retorno de Dom Sebastião para resgatar seu poder em Portugal, criando assim o Quinto Império. Esse período foi marcado pela superioridade de Portugal sobre o mundo. A diferença entre as três partes do livro está relacionada a cada parte da história, que vai ser explicado no decorrer do vídeo. Na primeira parte, podemos perceber as características do saudosismo e as características que Fernando Pessoa colocou em todos os poemas. A segunda parte dá ênfase às grandes navegações e conquistas marítimas de Portugal e, por fim, como o mito sebastiano foi representado na história. Todas as partes do livro que foram citadas foram escritas na linguagem arcaica, uma linguagem formal, apesar das características saudosista nacionalista. O livro Mensagem tem Portugal como protagonista e resume todos os momentos mais marcantes do país. Nessa obra, o autor nos mostra todas as trajetórias, conquistas, altos e baixos através de poemas, o que, apesar de ser muito complicado, é bem interessante também. Esses poemas, eles são bem extensos, até porque contam uma história, ou seja, com personagens, melhores e piores momentos. Por esse motivo, o autor dividiu toda a obra em três partes. A gente começa pelo brasão, representando a nobreza, todos os momentos de glória e momentos triunfantes. É como se fosse o nascimento do país, porque o livro ele retrata isso, nascimento, morte, renascimento, enfim, do ponto de vista de Fernando Pessoa. Esse tema é composto por 2 campos, com 7 castelos e 5 quinas. Resumindo, os 2 campos são 2 divisões de poemas. Os 7 castelos são 7 poemas voltados para os reis e rainhas, toda a parte da nobreza. Já as 5 quinas são 5 poemas referentes às glórias e conquistas de Portugal. Essa divisão é muito semelhante ao símbolo da bandeira do país, como a gente pode acompanhar na imagem. A seguir, temos um trecho do primeiro poema do livro, o Canto I, o dos Castelos, que diz: A Europa jaz, posta nos cotovelos, de oriente a oriente jaz, fitando, e toldam-lhe românticos cabelos.
olhos gregos lembrando. Essa é uma pequena parte do poema que marca o início de tudo, onde a gente pode notar a maneira a qual Fernando Pessoa enxergava o país. Ele tinha a Europa como uma mulher. Quando ele fala de românticos cabelos e olhos gregos, a gente já pode notar isso. Portugal seria o rosto dessa mulher. É uma teoria, a gente pode chamar de teoria, e ela é confirmada quando no final do poema ele diz: o rosto com quem fita é Portugal. Aí já podemos perceber um certo sentimento do autor sobre a nação. Além do brasão, o livro está dividido em mais duas partes, e o Mar Português é a próxima. A segunda parte do livro Mensagem é chamada de Mar Português e é composta por 12 poemas. Nessa parte, Fernando Pessoa profetiza o retorno da antiga glória, expressado pelo sebastianismo, onde o mito do retorno do rei simboliza a regeneração que ele almeja. Além disso, essa parte do livro também apresenta as conquistas marítimas de Portugal e as navegações. Demonstra as etapas da expansão ultramarina, que era quando os povos europeus partiam para explorar o oceano que os rodeava, e também nessa mesma época, Portugal passou a ocupar um lugar de destaque no mundo entre os séculos XIV e XV. Um dos poemas da segunda parte do livro, chamado Padrão, mostra que a cruz da Ordem do Templo foi levada pelas naus lusitanas em suas velas. Nesse poema, quem fala é Diogo Cão, sendo representado na imagem ao lado. Ele foi o primeiro capitão real a alcançar o Reino do Congo e instituidor do uso de tais padrões. O poema cita o nome do marco de pedra com o brasão da coroa que os navegadores portugueses deixavam nas terras que eram descobertas por eles. Ao lado temos um dos poemas da segunda parte do livro. Esse poema é chamado de Mar Português e nele Fernando Pessoa representou os heróis marinheiros, aqueles que receberam grande importância ao descobrirem novas terras. A primeira estrofe do poema é representada pelos sacrifícios que os portugueses passaram durante as grandes navegações, valorizando o sofrimento e espírito de sacrifício. A segunda estrofe justifica os sacrifícios passados pelos portugueses, mostrando que, apesar de todo o sofrimento, acredita que apenas através da dor é possível chegar à glória. A terceira parte do livro é chamada de O Encoberto porque apresenta como tema principal o mito sebastiano e toda a história por trás dele, começando com o misticismo em torno de Dom Sebastião, que era rei de Portugal, até as especulações e previsões de sua volta gloriosa, como a salvação do povo português. Então, essa terceira parte ela recebe esse nome por conta do próprio Dom Sebastião, que com o passar do tempo ele recebeu o significado de um encoberto, por conta de seu desaparecimento e de todas as teorias criadas de que ele voltaria para salvar Portugal. Mas toda a história por trás desse mito vai ser contada com mais detalhes ao decorrer do vídeo. Fernando Pessoa foi um dos mais importantes escritores portugueses para a literatura. Ele se destacou por seus heterônimos, ou seja, personagens de sua própria autoria que também escreviam seus poemas e, apesar de serem fictícios, tinham uma vida própria. Dentre esses heterônimos encontramos Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos e Bernardo Soares. Ele era um poeta modernista e na sua escrita destacavam-se o lirismo, metáforas, saudosismo e outras características. Mas cada heterônimo tinha sua própria escrita. No livro Mensagem, o saudosismo chamou muita atenção. Esse movimento, como o próprio nome já diz, tem como base a saudade, uma admiração por coisas do passado. E é uma característica estética da literatura, marcada por momentos melancólicos. Não tristeza ou negatividade, é mais presente a melancolia. O saudosismo aparece no livro quando Fernando Pessoa fala sobre a ascensão de Portugal, os melhores momentos, quando o país dominava o mundo através das navegações. Ele fala disso com saudade, querendo que o país volte a ter a mesma importância de antes.
A seguir, temos alguns poemas que expressam parte desse sentimento do autor. O poema Dom Sebastião é o primeiro. Louco sim, louco porque quis grandeza, qual a sorte não dá. Não coube em mim minha certeza, por isso onde o areal está. Ficou meu ser que ouve, não o que há. Minha loucura, outros que me a tomem, com o que nela ia, sem a loucura que é o homem, mas que a besta sadia. Cadáver adiado que procria? Aqui temos palavras heróicas, onde Dom Sebastião é tido como principal herói, e apenas com seu regresso Portugal teria toda aquela grandeza de volta, mas que ao mesmo tempo seria um absurdo confiar nesse retorno. Já no poema Dom João, ele diz: Não fui alguém, minha alma estava estreita, entre tão grandes minhas almas minhas pares, inutilmente eleita, virgemente parada, porque é do português, pai de amplos mares, querer, poder, só isto. O inteiro mar ou a orla vã desfeita, o todo ou o seu nada. Nesse poema, a gente tem a melancolia. Por isso mesmo, eu coloquei ele aqui para a gente representar essa melancolia que o saudosismo também traz. Então ele afirma que a falta de poder de Dom João e a sua alma inutilmente eleita acabou prejudicando a nação. Também podemos perceber que em alguns trechos o autor tenta reerguer o Império Português. Apesar de todos esses movimentos presentes e todos esses altos e baixos, a obra em si possui uma estética e Agora eu vou falar sobre o mito sebastiano, toda a história por trás dele e como ele é apresentado no livro. O sebastianismo, o mito sebastiano, o mito do encoberto, ele possui várias maneiras de ser nomeado. Foi um movimento que surgiu em meados do século XVI em Portugal e ficou conhecido por fazer referência ao desaparecimento do rei Dom Sebastião em 1578 na Batalha de Alcácer Quibir, no norte da África. O livro introduz esse tema na terceira parte chamada O Encoberto, logo com o primeiro poema chamado Dom Sebastião. Esperai, cai no arreal e na hora adversa, que Deus concede aos seus, para o intervalo em que esteja a alma imersa, em sonhos que são Deus. Que importa o arreal e a morte e a desventura, se com Deus me guardei? É o que eu me sonhei que eterno dura, é esse que regressarei. Então, para entender o porquê que esse mito surgiu, é preciso saber como toda essa história começou, que foi com o nascimento de Dom Sebastião. Diversos fatores contribuíram para que ele fosse considerado o desejado, se tornando uma grande esperança para o povo de Portugal, que na época atravessava uma grande crise pela decadência da expansão marítima, entre outras preocupações da época. Outro fator que contribuiu para que ele fosse um rei tão esperado foi a dificuldade da família real portuguesa de ter um herdeiro. E quando ele nasceu, o povo português criou uma grande expectativa de que uma grande profecia estava prestes a ser cumprida, e que o país iria retomar a sua esperança e conquistar a glória perdida. E essa parte da história pode ser bem destacada no poema 3 chamado O Desejado. Esse poema basicamente mostra que Dom Sebastião seria o herói de Portugal. Iria tirar o país das sombras, dos dizeres, do remoto, iria trazer a luz. No próprio poema, ele é chamado de um mestre da paz. Então, ele dividiria a luz dele ao mundo, conseguindo trazer a esperança e a glória perdida para Portugal novamente. Além do significado de O Desejado, Dom Sebastião também carregava em seu nome um símbolo de luta cristã. Tudo isso porque o seu nascimento ocorreu no mesmo dia de São Sebastião, que foi um soldado romano condenado à morte por ser cristão, mas que acabou sobrevivendo durante a primeira condenação pedindo clemência aos outros prisioneiros, mas que logo depois foi condenado novamente e morto. Então, Dom Sebastião representava esse símbolo, e com seu desaparecimento na batalha, ele acabou se aproximando novamente dessa imagem cristã, recebendo o nome de O Encoberto, passando a ser visto como uma salvação ou um herói, como eu já tinha dito anteriormente. E o livro mostra um poema que fala bastante sobre esse novo nome que ele adquiriu, que é o poema 5 chamado O Encoberto. Esse poema mostra um símbolo que é a rosa e que tem o significado de vida,
Ou seja, eles ligam a imagem de Dom Sebastião a essa rosa. Ligam que ele iria trazer vida para o país novamente, ele iria salvar. E na última estrofe desse poema, eles falam a rosa do encoberto. Então é claramente uma ligação da rosa, que eles criaram esse símbolo de vida, ao nome encoberto que deram a Dom Sebastião. Depois do desaparecimento de Dom Sebastião, Portugal começou a sentir a perda de seu rei, mas esse sentimento com o tempo se transformou em esperança de que o próprio encoberto voltaria e reestabeleceria a paz e a glória no país. Assim, essa crença de que Dom Sebastião não havia morrido aconteceu porque seu corpo nunca foi encontrado, gerando assim um mistério que deu origem ao sebastianismo, que foi um fenômeno social e cultural que habitou no imaginário popular de Portugal e também do Brasil, logo se tornando o mito sebastiano. E esse sentimento de perda de Portugal pode ser visto muito bem no segundo poema chamado O Quinto Império. Esse poema basicamente estava mostrando como Portugal se sentiu em relação à perda de Dom Sebastião, toda a tristeza de ter perdido a esperança do seu país. Mas na última estrofe dá pra ver que eles questionam se eles realmente perderam o encoberto. Por exemplo, quem vai viver a verdade que morreu Dom Sebastião? Aqui claramente eles estão falando que ainda tem uma esperança de que ele volte para salvar o país. Então, diante do sebastianismo, em Portugal foi divulgada uma lenda de que Dom Sebastião estava vivo e esperando o momento certo para tirar do trono o rei estrangeiro que colocara em seu lugar, surgindo assim vários impostores querendo se passar pelo rei, mas que sempre acabavam sendo descobertos e condenados à morte. O sebastianismo se tornou um movimento com muitas formas, chegando aqui no Brasil com a crença de um rei bom, onde vários escritores como Antônio Vieira e Fernando Pessoa escreveram sobre, como esse livro que acabamos de apresentar. Além disso, o sebastianismo influenciou muito alguns movimentos no Brasil, como discursos em Canudos, sempre com a mesma promessa de um rei ser a salvação e voltar com a glória do país. Mas, no final, o sebastianismo acabou se tornando um mito por nunca ter sido solucionado realmente. Sendo assim, ele acabou sendo adaptado a diversas realidades de diversos momentos da história por vários escritores